Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês no Mercadão da Bola do Tricolor. E o Ferreirinha está mesmo de saída para o Bahia. Trago essas e outras notícias para vocês. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje contra o Botafogo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o Bahia procurou os dirigentes do São Paulo para tentar a contratação de Ferreira. Atacante de 26 anos de idade, uma das novidades do tricolor na atual temporada, ele havia sido comprado do Grêmio em negócio de 1,5 milhão de euros por 35% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Cadu Santoro, o homem forte do futebol do Bahia e do Grupo City, é um velho fã do Ferreira. Antes de Ferreira se mudar do Grêmio para o São Paulo, o Cadu tentou atravessar para levar o Ferreira para o Bahia. Diante da dificuldade financeira do São Paulo e de uma temporada só razoável do Ferreira, o pessoal do Bahia quis entender as opções, as alternativas para tentar a compra em definitivo do jogador. Ferreira, em sua primeira temporada no São Paulo, disputou 49 jogos, com 8 gols e 2 assistências. Mas a chance de negócio acontecer é pequena. Tudo porque o São Paulo pediu 8 milhões de euros ou quase 51 milhões de reais para a liberação do Ferreira. Como o Tricolor é dono de uma fatia bem pequena, de 35%, o negócio precisa ser alto para que o Tricolor tenha lucro com o atleta. Diante dessa cifra, o Bahia já descartou o negócio. Os intermediários que estão cuidando da negociação vão tentar na semana que vem um novo contato com o São Paulo para ver se o Tricolor aceita um desconto, um parcelamento, uma outra condição de negócio para que essa história possa avançar. Prometo ficar de olho e qualquer novidade eu te atualizo. Combinado? Arnaldo Ribeiro, vamos começar com o time que enfrenta o Botafogo, que eu já adianto, na minha opinião, era o time que tinha jogado tinha que ter jogado contra o Grêmio. Era esses caras aí. Era isso aí. Grêmio, Juventude, quer dizer, Grêmio talvez não desse, Juventude também não, porque tem alguns que são 2020, mas uma parte aí poderia ter jogado lá. Vai jogar nesse último jogo contra o Botafogo. Espero que eles não sejam com muita vontade. Na verdade é isso, né, Tironi? O time alternativo mesmo só vai estar em campo contra o Botafogo. Poderia estar contra o Grêmio, poderia estar contra o Juventude. Na verdade, o time foi se enfraquecendo a cada jogo sairia 2, 3 ali se relacionados. Nessa semana, lá na entrevista ao UOL, numa pergunta que eu fiz, o Carlos Belmonte, diretor, já tinha adiantado que o Lucas, o Luiz Gustavo, não iriam, e o Alisson não iriam, por conta de desgaste, por conta do gramado sintético, os mais exigidos, o Alisson que voltou da fratura há pouco, e os dois mais veteranos, né, titulares, né, porque hoje o Rafinha é reserva, o Luiz Gustavo e o Lucas. E aí eu estava tentando juntar, porque o São Paulo já tinha 9 desfalques, com mais 3, pelo menos mais 3, 12 ausências, 13 ausências, juntar a delegação possível para enfrentar o Botafogo, né? E aí cheguei em 22 jogadores. Normalmente o São Paulo leva 24 quando vai jogar fora de casa, são 22, com a inclusão dos 2 meninos que estavam saindo em férias, né? Os 2 meninos do Sub-20 que encantam os São Paulinos, o Ferreira e o Rian Francisco. Eles vão completar o elenco, eles não vão começar jogando, numa situação, aí tem 2 questões envolvendo esses 2 jogadores. Depois a gente vai para o time em geral. Primeiro, a ideia inicial seria subi-los mais à frente, né? Só que o São Paulo não tinha atacante suficiente para ser relacionado para esse jogo, né? No último jogo contra o Juventude, o banco só tinha de atacante William Gomes e Henrique, da base. Sem o Lucas, é menos um atacante. Então não teria atacante para compor, e aí foram requisitados os 2. E, curiosamente, eles vão ali reencontrar William Gomes e Henrique, e eram os 4 jogadores, o quarteto que encantava Cotia lá no Sub-17. Ferreira, Henrique, William Gomes e Rian Francisco, os dois mais novos, mas eles têm a mesma idade, eles são de 2006, né? Completaram 18 anos nesse ano, eles estarão lá. É possível que o William Gomes comece jogando, mas os outros, Henrique, Ferreira agora e Rian Francisco, vão ficar no banco. E aí a segunda parte dessa questão, Tironi, é que, em princípio, eles iriam ficar
no Brasil, não viajar com a delegação disputando a Copa São Paulo. Essa era a ideia. O Belmonte confirmou essa ideia e o Zubeldia também deu a entender isso. Essa viagem, não sei, pode até mudar as coisas. Na convivência, o Zubeldia notar alguma coisa, eventualmente uma chance no jogo, a ver. Mas, em princípio, os dois ficariam em São Paulo disputando a Copa São Paulo, enquanto o time profissional faria a pré-temporada nos Estados Unidos. Talvez essa ida ou não deles para os Estados Unidos, ou copinha e tal, vai depender do que a gente vai falar mais para frente nesse vídeo, que é sobre saídas, chegadas e tudo mais. Agora, legal para eles, né? Acho tudo bem. Não seja jogo, talvez não chegue o jogo ideal, né? Que é um jogo meio esquisito, né? Mas é muito legal os caras estarem relacionados, né? Já entrando e tudo mais. Acho isso bacana. Legal, como eu falei, o São Paulo deveria ter feito isso antes. Deveria ter feito isso muito antes nesse ano. Bom, a questão para quarta-feira, né? Contra o Juventude, é que também... que os caras iam jogar a final. Eles jogaram a final segunda noite, final, né? sim. Menos de 48 horas, aí acho que não daria, né? Enfim. Não, mas assim, eles poderiam ser relacionados, não para jogar. Os caras poderiam estar lá, sei lá, enfim. Agora já foi, já passou, já perdeu, já foi feio mesmo. Notícias que pingam por aí, vou te falar de outros times mesmo, notícias que pingam por aí dos outros times. O Santos, o Gabigol está sendo agora patrocinado pelo futuro patrocinador, sei lá o que, do Santos. Capaz do Santos ter Gabigol. O Flamengo é o Flamengo. O Palmeiras falou que pode reforçar o time. O Corinthians está falando que vai trazer mais um cara tipo Depay. E do São Paulo tem Luciano, não sabe se fica. Cruzeiro tá namorando o Arboleda. O Rato pode ir não sei para onde, para o Vitória. Mais saídas do que chegadas. É disso que estamos falando em 2025? Na verdade, né, a partir do sinal dado pelo São Paulo, da economia, do cinto apertado e da necessidade de reduzir a folha de pagamento para ter um ou outro reforço, né? Então, tipo, é quase um recado. Eu preciso tirar 4 para colocar 2, né? O mercado se agita, né? E o São Paulo tem vários jogadores interessantes, né? Então, hoje o time... São Paulo está precisando vender. Os empresários já esfregam a mão e os clubes adversários também. Quem precisa e anuncia que precisa, normalmente vende mal e contrata mal, né? Vende mais barato e contrata mais caro, né? Esse é o risco. Mas, Tironi, eu acho que o grande desafio do São Paulo nessa temporada em que os outros vão investir, o São Paulo não no início, fazer esses ajustes no elenco com muito cuidado. Porque uma coisa é a gente, e eu venho falando aqui nos chats, né, com a galera, o Luciano, uma coisa é o Luciano atingir o limite, o Arboleda atingiu o limite, o Caleri atingiu o limite, o Rato atingiu o limite, e uma certa, desse nível, desses jogadores, eles não vão passar desse nível, o time, portanto, não vai passar desse nível, isso é uma coisa. O risco é você abrir mão de alguns desses caras e seu nível cair consideravelmente. Sim. Porque eu acho que esse é o risco porque você sabe o que entregam o Arboleda, o Luciano, o Caleri, o Rato, etc. Então, qual jogador entrega 17 gols, 18 gols por ano no mercado acessível para o São Paulo como o Luciano? Nenhum. Qual jogador entrega o nível de bola parada que o Rato tem acessível? Não desconheço. Qual jogador entrega a briga, o pivô que o Caleri faz, não sei o que lá? Também desconheço. Qual jogador entrega a bola aérea e o 1 contra 1 e a rapidez? Você entende o que eu estou falando? Entendo. Se você tem um plus ainda nisso, né? Vamos supor que você consiga. Eu vou trocar o Luciano pelo Lucimal. Outro cara que vai ser parecido com o Luciano. Vou trocar o Caleri pelo Caraco. E esse cara vai jogar pra caramba. Esses caras acabam de chegar. Vamos supor que aconteça uma coisa dessa, uma informação. Esses caras acabam de chegar. O Zubeldia trabalhou quase um ano com os caras. E agora vem falando sobre mudar sistema, mudar não sei o quê. É como você começar tudo de novo. Exato. Eu acho que esse é um risco grande. Então, assim, essa é a minha opinião. Com essa comissão técnica, com a base desse elenco, mais um lateral esquerdo, que seja, precisa contratar, esse aí não tem jeito, conversa. Concordo com você. Com a base toda desse elenco, o São Paulo não vai correr risco de cair. Isso. Se o São Paulo errar
no manuseio da comissão técnica e na reformulação do elenco, o São Paulo vai correr risco de cair. A gente sabe, é só e aí vou te dar um campeonato. exemplo. Vou te dar o exemplo para mim é o Corinthians. Exatamente. Que aí que aconteceu? Ele mandou todo mundo embora, trouxe um monte de cara novo, e não dá nem para comparar. Os caras trouxeram caras graúdos. Exato. E só acertou quando trouxe um pouco na mais, segunda janela. Rasgou mais, abriu, quebrou mais o cofre, e aí é Memphis e não sei o que, e aí Isso. foi. Exato. No começo, quando era Ranielli, não sei quem, não funcionou. Pedro Raul, lateral esquerdo, Pedro Raul, lateral esquerdo, essa turma isso aí. O exemplo tá aí. Eu tô com você. O exemplo tá aí. Entendeu? É aquele negócio ruim com eles, bem pior sem eles. Ainda mais nesse momento de economia. Né? Então, tem só uma outra parte dessa equação, rapidinho, desculpa te interromper, que quando os caras falam, nós vamos ter que dar uma enxugada aqui, não sei o que, tarará, aí você fala, né, todo mundo vai em cima, e aí tem uma parte que é do jogador, né? Se alguém chega lá pro Arboleda, vem pra cá, sei lá pra onde, você vai ganhar o dobro. O cara vai. Isso, e eles estão nessa idade, né, Arboleda, último contrato, Luciano, Rato, exatamente, né? Então tem isso assim, também, né? Os caras só vão ficar se quiserem ficar, vai ser no amor, sei lá. Fora o Caleri, né? Nenhum desses. Eu tô falando desses titulares acima de 30, né? Fora o Caleri, nenhum desses aí teve carreira fora do país, né? É tipo um contrato. Então é um risco bem grande. Esse momento vai exigir que a direção do São Paulo trabalhe bem, né? Muito. Normalmente, nessa época do ano, o São Paulo incorporava jogadores. Isso. E tirava poucos. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Bahia, né, está de olho no atacante Ferreirinha e o Cruzeiro está de olho no Luciano. Se eu fosse o São Paulo, né, pessoal, não venderia nenhum desses dois jogadores. O Luciano, apesar de estar jogando muito mal, né, ali no meio-campo do São Paulo, mas é um jogador muito importante, né? É o artilheiro da equipe no ano. Eu acho que o Luciano poderia ser testado jogando ali mais pra frente, né, galera? O São Paulo precisa trazer um meio-campista sim. Eu acho que o Luciano não rende muito, mas eu não venderia o Luciano, né? Apesar de o São Paulo ter que fazer, né, caixa e diminuir a folha de pagamento, mas eu não liberaria esses dois jogadores. O Ferreirinha também, né, é um jogador muito importante para o São Paulo, é um jogador rápido, habilidoso. Então o São Paulo precisa desses jogadores, na minha opinião, no elenco. Apesar do São Paulo ter que diminuir sua folha de pagamento, né, pessoal? Não pode sair liberando qualquer jogador também. O elenco já não é muito forte, né? E alguns times vão se reforçar para o ano que vem, como o Cruzeiro, como o Botafogo, né? O próprio Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras. E o São Paulo não pode vender seus principais jogadores, já que não vai trazer muitos, né, galera? Alguns jogadores como o Arboleda também está no radar do Cruzeiro. O Arboleda, o Lucas e o Caleri, na minha opinião, é a espinha do São Paulo, a espinha dorsal do São Paulo, o time do Tricolor. Então o São Paulo precisa sim, né, galera, liberar alguns jogadores, como o Jackson Mendes, né, que vai sair, o Orejuela, né, que também não fica, o Nicão, né, também não vai renovar com o São Paulo, estava no Atlético. Se eu fosse o Tricolor, não renovaria com o Luiz Gustavo, né, pelo seu alto salário, mas tudo indica que o São Paulo vai renovar com ele por mais uma temporada, e sei que eu não entendo muito. O Rafinha vai ficar apenas até o fim do Campeonato Paulista, então eu não concordo muito com o Arnaldo, né, quando ele disse que o São Paulo precisa apenas de um lateral esquerdo. Sim, o São Paulo precisa de um lateral esquerdo, até porque o Wellington vai sair, e na reserva ele tem mais o Patrick, né, já que o Jamal Lewis não deve mais jogar no São Paulo. E a bola da vez é o Wender, né? O São Paulo está esperando o Porto para ver se o Porto vai liberar o jogador, né? Já que tem mais 6 meses de contrato, ou vai pedir alguma compensação, né, pessoal? Então o São Paulo espera, até porque já tem o Cruzeiro, tem o Corinthians na jogada, e o São Paulo não pretende entrar em leilão, né, galera? Então o Wendel está meio difícil, a não ser que ele queira mesmo jogar no São Paulo igual o Marcos Antônio. E na lateral direita não tem jeito também, né, pessoal? O São Paulo precisa de um lateral, já que o Rafinha vai se aposentar. Tem o Igor Vinícius, né? O Moreira sofre com muitas lesões, né, galera? O São Paulo pretende emprestar ele, né, para dar um pouco mais de rodagem. Mas dificilmente algum clube pode querer no momento, né, galera? Até porque é um bom jogador, na minha opinião, mas sofre muito com lesões. E no meio-campo, né, pessoal, o Luciano tá jogando ali, mas não tá rendendo praticamente nada. Se eu fosse o Zubeldia, eu testaria o Lucas ali no meio, né? Colocaria o William Gomes de um lado,
o Ferreirinha de outro, né, para ver como funciona, mas já que ele quer o Luciano, então o São Paulo precisa assim de um meia, um meia que pode ser o Oscar, né, galera? O Oscar tá no radar do São Paulo, mas tem vários clubes de olho também, já que ele está livre no mercado. Então, o São Paulo pretende aliviar sua folha de pagamento, liberando alguns jogadores para conseguir, né, trazer o Oscar. Então, o São Paulo precisa sim, de um lateral esquerdo, um lateral direito e um meio-campista. O Zubeldia também queria um centroavante, né, e um atacante. Eu acho que não precisa, né, pessoal, já que tem o Caleri, e o André Silva e o Rian Francisco que vai subir de centroavante. E de atacante tem muitos, né, pessoal? Tem o Ferreirinha, tem o Wellington Rato, tem o Eric. Eric que o Ceará pode tentar o empréstimo dele, né? Tem o William Gomes, tem o Henrique Carmo. Então, São Paulo tem o próprio Lucas. Então, o São Paulo tem vários jogadores para jogar de atacante. Então, na minha opinião, já que o São Paulo não vai investir muito, não tem necessidade, né, galera? E de volantes também, né? Por isso que eu não renovaria com o Luiz Gustavo, já que o São Paulo tem o Bobadilha, tem o Pablo Maia que vai voltar ano que vem, né? Tem o Alisson que voltou agora, tem o Marcos Antônio, tem o Santiago Longo, né? E o Lisieiro, que o Zubeldia não está utilizando muito agora. Mas então o São Paulo tem vários atacantes, tem vários volantes também. E o São Paulo terá dois jovens dentro do time sub-20 entre os relacionados para o jogo deste domingo contra o Botafogo. O clube informou, né, em suas redes sociais que o meio-atacante Lucas Ferreira e o centroavante Rian Francisco treinaram com o elenco principal, né, neste fim de semana e foram relacionados. Ambos com 18 anos, né? Eles foram campeões da Copa do Brasil Sub-20 na semana passada, em final contra o Palmeiras. O tricolor deve entrar em campo com uma equipe bastante modificada. Sem objetivo, né, nesta última partida, o treinador Luiz Ubeldia indicou que irá escalar algumas reservas, né, para evitar possíveis lesões em titulares que possam atrapalhar, né, os planos da equipe para o início da próxima temporada. Por causa disso, né, Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Caleri serão poupados. O Wellington, né, negociado com o Southampton, também não joga. Eric foi liberado para resolver problemas particulares. Então o São Paulo é bastante desfalcado, né, pessoal, para esse jogo de hoje contra o Botafogo. Então a provável escalação deve ter Rafael, Igor Vinícius, Juan, Sabino e Patrick, Bobadilha, Marcos Antônio, Michel Araújo, Nestor, André Silva e William Gomes. Então essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Então, na minha opinião, né, o São Paulo poderia ter colocado esse time já contra o Juventude, né, ou contra o Grêmio. Contra o Juventude mesmo, o São Paulo estava jogando em casa, né, era um ótimo jogo para os jovens, né, se destacar. Agora é um jogo mais difícil, né, do São Paulo contra o Botafogo, jogando fora de casa. E o lateral esquerdo, Wellington, colocou um ponto final, né, em sua história no São Paulo neste sábado, no CT da Barra Funda, né, em seu último treino ao lado dos seus companheiros. O lateral esquerdo de 23 anos não será relacionado, né, para a partida contra o Botafogo no Newton Santos hoje. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o Wellington deixa o clube depois de 9 anos. Então, o lateral esquerdo, o Wellington, né, pessoal, não deve jogar mais para o São Paulo. Sei que muitos torcedores não gostam dele, mas eu achava um bom jogador, né, galera? Até porque lateral esquerdo no mercado está difícil e ele daria um bom reserva, né, para o São Paulo. Eu também, se eu fosse o tricolor, eu tinha tentado renovar de qualquer jeito com o lateral, né? Até porque provavelmente o São Paulo ia receber uma oferta de compra, né, pelo jogador e poderia ganhar milhões aí, né, galera, com a venda futura do jogador. Até porque um jovem joga bem, mas já que ele foi, né, pessoal, boa sorte para ele e que o São Paulo consiga, né, trazer um ou dois laterais esquerda aí, que o São Paulo está precisando, né, galera. E o São Paulo, então, né, pessoal, faz seu último jogo hoje contra o Botafogo. No momento, assim, está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está em primeiro com 76 pontos, o Palmeiras em segundo com 73, o Flamengo em terceiro com 69, o Inter em quarto com 65, o Fortaleza em quinto, né, com 65 também, e o São Paulo em sexto com 59 pontos. Então o São Paulo nessa última rodada não pode ultrapassar ninguém, né, pessoal, nem pode ser ultrapassado. A única coisa que vale, né, é o São Paulo não ganhar do Botafogo para não deixar o Palmeiras ganhar, né, seu tricampeonato brasileiro, já que o São Paulo foi o único clube, né, que conseguiu essa proeza. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.